Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, grandes notícias aí para segunda-feira, né? Muita coisa boa. A Carol Pfeiffer falou tudo sobre o Vasco. Vamos trazer aqui o que disse ela, a investidora que pode investir pesado no nosso clube. Também vamos falar aqui da situação envolvendo o Ricardo Gomes. Será que ele vai voltar para o Vasco? Também um outro velho conhecido aí que já trabalhou no clube pode retornar aí para a diretoria. E também o Alexandre Matos, se ainda existe a possibilidade dele vir trabalhar no Vasco. Tudo isso e muito mais agora, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também vai lá no meu outro canal Expresso Vasco, se inscreve lá, dá uma moral lá pra gente chegar a 15 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão aqui se inscrevendo no meu canal Vamos Vasco e também lá no meu outro canal Expresso Vasco. Bom, pessoal, o Vasco espera aí definir o mais rápido possível quem será o seu novo diretor aí de futebol, né? O Vasco, desde que demitiu o Alexandre Pássaro e o Fernando Diniz, vem encontrando muitas dificuldades aí no mercado para fechar com um profissional para trabalhar aí no futebol do Vasco, né? O nome mais especulado foi o do Alexandre Matos, né? Infelizmente, no último final de semana surgiu informações que ele já tinha uma proposta do Cruzeiro na mesa e que já estava aí em negociações. O Vasco poderia perder esse profissional aí, entre aspas, né? Que chegaria para ser o CEO do futebol, o chefão aí dentro do Vasco, dentro da diretoria do Vasco ali na parte de futebol, e pode perder ele para o Cruzeiro, né? Só que de acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, ainda não existe nada fechado entre o Alexandre Matos e o Cruzeiro e que ele teria uma vontade de trabalhar no futebol do Rio de Janeiro, né? Isso dá uma deixa para ele vir, quem sabe, ainda ter esperança de vir trabalhar no Vasco, né? Vamos aguardar os próximos capítulos aí dessa novela envolvendo o Alexandre Matos e o Vasco, mas fato é que vários outros nomes começam aí já a ser especulados no Vasco, né? Pode ser que tenhamos aí uma volta de um ex-dirigente que já trabalhou no nosso clube na época que o Eurico Miranda era o presidente do Vasco, entre 2016 e também 2017, que é aí o Anderson Barros, que está atualmente trabalhando no Palmeiras. As informações que a gente tem é que assim que acabar aí a Libertadores, o Palmeiras está na final, o Anderson Barros não irá renovar com o clube paulista e entrará em negociações com outros clubes, e esse clube que já surge aí é o Vasco, né? O Vasco estaria interessado em trazer novamente o Anderson Barros, que na minha opinião é muito fraco. Ele está trabalhando nos maiores times aí com o maior potencial financeiro do Brasil e não está fazendo um bom trabalho, né? Ele contratou pouquíssimas peças para o Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras, apesar de ter chegado na final da Libertadores, ainda deixa muito a desejar, né? E torcedores sabem que isso passa por reforços que não vieram para o clube, né? O Palmeiras teve um grande reforço, a volta do Dudu, né? Que era do clube mesmo. Ele acabou voltando por empréstimo ao Palmeiras. Esse foi o grande ato aí do Anderson Barros à frente da diretoria do Palmeiras, trazer o Dudu de volta. Mais nada, né? Esse nome, na minha opinião, não me agrada. Eu acho que seria mais interessante o Vasco tentar buscar aí realmente o Alexandre Matos, tentar insistir com ele para ver se ele vai aceitar fechar com o nosso clube. Outros nomes correm por fora, né? Também aí do Pastana, aquele Freeland que está lá trabalhando no Botafogo, entre vários outros nomes aí são especulados diariamente para trabalharem no Vasco. O Vasco também tenta definir aí mais pessoas que vão trabalhar na sua diretoria e o nome do Ricardo Gomes começa já a ser especulado de acordo aí com o Globoesporte.com. A diretoria do Vasco com o Jorge Salgado teria o desejo de trazer o Ricardo Gomes para trabalhar na coordenação aí de futebol do clube, né? Assim como o Pedrinho poderia chegar também para trabalhar ali no clube. E tudo indica que a diretoria do Vasco quer trazer um ídolo para trabalhar aí no futebol do clube, né? Também se fala, se não fechar com o Ricardo Gomes ou talvez aí com o Pedrinho, o nome do Fernando Praz pode aí surgir também, de acordo com o Globoesporte.com. O Fernando Praz, que até pouco tempo esteve lá em São Januário, conversou bastante com a diretoria, reveu lá os momentos que ele passou pelo Vasco. Pode ser que essa visita a São Januário tenha sido para negociar alguma coisa, para ele, quem sabe, fechar aí e trabalhar na diretoria do Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada aí, quem sabe, um possível retorno do Ricardo Gomes ao Vasco. Ricardo Gomes que se trabalhou pela última vez no Bordeaux da França, aqui no futebol brasileiro. O último time que ele treinou foi o São Paulo em 2016. Já tem um tempinho que ele não está trabalhando aí com o futebol. Também teve aquele problema gravíssimo, né? Na época que ele era treinador do Vasco, teve o AVC, correu sérios riscos de perder a vida dentro de campo, né? Ou melhor, fora de campo. Ele era o técnico do Vasco na ocasião. Mas, graças a Deus, ele superou isso daí e pode, quem sabe, retornar ao nosso clube aí, quem sabe ajudar o Vasco muito nessa temporada de 2022. E também fala aí, quem sabe, desse possível retorno do Anderson Barros, que já trabalhou no clube na época que o Eurico Miranda era o presidente do Vasco.
Bom, pessoal, agora vamos falar aí do grande assunto do momento, né? Vamos entender melhor o que está acontecendo com o Vasco nessa parte aí de investidores, né? A Carol Pfeiffer hoje seria um nome que estaria mais avançado para chegar e investir no nosso clube, tentar trazer investidores também para ajudar o Vasco a sair do fundo do poço. Vale sempre lembrar que o torcedor vascaíno, para deixar bem claro, o Vasco não será vendido. O Vasco não vai ser vendido para Carol Pfeiffer e muito menos para o Emir do Catar, que até o momento a gente não tem a certeza se vai investir ou não no nosso clube. Fato é de que a Carol Pfeiffer esclareceu muita coisa para o torcedor vascaíno. Ontem à noite ela gravou uns stories falando que já entrou em contato aí com o diretor de marketing do Vasco, aí, o Vitor Roma, conversou bastante, deixou agendada aí uma reunião e uma visitação no clube aí na próxima quinta-feira, nessa semana, para resolver essa situação, conhecer melhor o clube, conhecer as instalações do Vasco e vamos acompanhar o que ela disse ao torcedor vascaíno. Bom, e vamos lá, alguns pontos importantes, tá? O Casemiro me passou o telefone do Vitor Roma, eu falei com ele foi, assim, muito bacana no papo com ele, eu deixei muito claro que, né, tudo que aconteceu, como eu compartilhei aqui com vocês, e que eu estava disposta a ajudar, e que eu me informei que existia uma proposta, a proposta não é minha, tá? Então existe uma proposta que pode colaborar aí com o Vasco. Mas, claro que toda proposta tem seus prós e contras, ou seja, tem alguns desafios e que a torcida precisaria, obviamente, também apoiar a diretoria, o presidente, porque vai ser uma barra e etc. E recuperar um time e nessas condições financeiras não é nada fácil para ninguém, né? Então tem que ter estômago, tanto da diretoria quanto também dos torcedores, muita paciência, mas que eu sabia que existia e pedi para ele checar, tá? E vou continuar falando. E daí é o seguinte, né? Essa proposta ela vem de pessoas sérias, então que entendem a importância do clube, que entendem a paixão do torcedor e tudo mais, e obviamente que ninguém quer que o clube quebre, não é do interesse de nenhum brasileiro que essa situação aconteça, né? Com uma história aí tão importante para o nosso país e com uma paixão tão grande de tantas pessoas, né? Então acho que assim é um ponto bem importante de ser dito, que apesar de ser, né, trabalhoso, etc., sim, para tudo tem solução, né? Pode ser um pouquinho mais chata, um pouquinho mais complicado, mas para tudo tem solução. O Vitor me garantiu que tem uma reunião amanhã, 4 horas da tarde, ou seja, às 16 horas, de diretoria. Ele vai levar esse assunto e vai me dar depois um feedback de que pé que tá, por que travou, se tá andando, se não tá, então que pé que tá essa história, tá? E daí, obviamente, eu tô aqui à disposição, tá? E por fim, eu estarei no Rio de Janeiro, quinta e sexta, né? Na quinta-feira eu dou uma palestra sobre empreendedorismo feminino no Banco do Brasil, estarei no Copacabana Palace. Eu quero ver se eu faço uma reunião amanhã com as lideranças, por isso que eu abri as caixinhas de pergunta para entender aqui mais sobre os torcedores, sobre os hábitos de vocês, inclusive quais são as empresas parceiras que a gente pode trazer. Se essa proposta, se essa negociação ela caminhar, a gente precisa também de algumas iniciativas aí que envolvam grandes patrocinadores, grandes apoiadores, etc. Um jeito bem inteligente da gente fazer isso é conhecendo melhor o consumo do torcedor para ver como que a gente pode trazer um custo-benefício aí também para as empresas, né? Toda empresa vai querer ter um payback de tudo que ela colocar de dinheiro. E na quinta e na sexta eu já falei aí também com o Vasco e eu vou visitar o Vasco. Não sei ainda se na quinta ou na sexta, estou vendo minha agenda, mas vou almoçar lá, vou conhecer o time, etc. O Vitor falou que vai me apresentar o presidente. Então, essa semana vai ser bem agitada. Pois é, pessoal, boas notícias, né? Grandes notícias aí estão por vir, tomara que dê certo. E também ela deixou claro que existe já uma proposta na mesa do Vasco de investidores, né? Pode ser que, quem sabe, seja esse fundo árabe aí, quem sabe seja o Emir do Catar, já com a proposta lá na mesa do Vasco para tentar investir pesado no clube. Ele irá conversar com o Jorge Salgado para ver se ele tem um interesse na sua parceria, né? Ela deixou bem claro que a intenção é ajudar o Vasco, que não quer ver o Vasco passar por isso. Apesar de não ser vascaína, ela se sentiu comovida com a situação que o Vasco está passando e principalmente o sofrimento do torcedor vascaíno. Vale sempre lembrar que a Carol Pfeiffer conhece vários investidores grandes, pesados, que poderiam aí se aproximar mais do Vasco e, quem sabe, investir pesado no Vasco, investir grana. Claro, eles também vão querer um retorno, mas talvez o investimento que eles fizerem, o Vasco montar time para competir, para jogar Libertadores, para ser campeão do mundo, cara, com certeza muitas pessoas vão investir pesado no Vasco e o Vasco pode, quem sabe, aí no futuro, bem administrado, bem gerido, se tornar uma potência no futebol aqui na América do Sul. Essa é a intenção que o torcedor, esse é o grande sonho do torcedor vascaíno, mas
mas é um passo de cada vez. Ainda estamos na segunda divisão, num primeiro momento. Se fechar essa parceria, não teremos assim grandes resultados no primeiro momento, porque lógico, tudo leva um certo tempo. Sempre cito o exemplo do Palmeiras aqui. O Palmeiras no primeiro ano, se eu não me engano, ganhou somente uma Copa do Brasil, pelas pretensões, o dinheiro que foi investido, uma Copa do Brasil. Claro, teve um bom retorno, foi um título, mas não foi o que o Palmeiras esperava. Levou algum tempo para o Palmeiras chegar à final da Libertadores e agora já está novamente pela segunda vez consecutiva. É um trabalho árduo, é um trabalho que vai passo a passo, não adianta adiantar o torcedor achar que, por exemplo, fechou lá com o Emi do Catar, fechou aí talvez com a Carol Pfeiffer, o Vasco já vai ter uma seleção para a próxima temporada. Não vai ser assim, vai ser passo a passo. Primeiro vai ter que fechar com esses investidores, enquanto mais investidor, melhor para o clube. Só que isso leva tempo e, claro, o Vasco na segunda divisão não é viável para absolutamente ninguém, né? Porque a visibilidade é muito menor e o dinheiro que o Vasco vai receber de cota aí da Rede Globo é muito menor, né, cara? Infinitamente menor. E tudo isso passa por um acesso do Vasco para aí sim, quem sabe em 2023, 2024 o Vasco voltar aí a ser uma potência no futebol brasileiro e se Deus quiser na América do Sul. Deixa aí nos comentários o que você espera aí desses investidores, se você acredita que a Carol Pfeiffer vai chegar aí e ajudar o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado, saudações vascaína a todos. Tamo junto, é nóis, Vascão.